Essa mensagem aqui, eu falei para vocês, pregadores, que existem dois tipos de mensagens positivas, né, que são usadas pela homilia atual. Uma é aquele tipo que a gente costuma usar realmente, né, versículo após versículo, versículo após versículo, e vamos explicando. Essa aí é a principal, que foi usada pelos próprios reformadores. Ele expôs o texto sagrado na sua sequência e explicando o significado do texto. A outra sequência é tipo uma mensagem textual. Você pega a porção, o texto, e você vai montando a estrutura do sermão. Você move o texto. Não, esse versículo aqui está primeiro, mas ele fica melhor bem aqui, em quarto ponto. Esse aqui está em último lugar, mas ele fica melhor em segundo ponto. Então tem esse outro tipo também de mensagem. Por que eu estou falando isso? Porque esse texto aqui, que eu vou trazer a mensagem hoje, a gente vai fazer um treinamento, como é que diz? Quando é feito mesmo com as mãos, não é teórico, é prático. Vamos fazer um treinamento prático com esse texto, para estruturar esse sermão, tá bom? Esse texto aí, esse trecho, a gente vai, vocês guardem ele aí, vamos preparar um momento para a gente se reunir e fazer, porque nas escolas de pregadores. Vamos lá, não vou expor como eu costumo expor, versículo por versículo, na sequência. Eu vou dar uma mexida aqui em algumas posições. Mas na manhã desse dia, queridos, eu pretendo falar com a igreja a respeito da sabedoria de Deus e a sabedoria do mundo. E como identificar a sabedoria do mundo, qual o prejuízo, as consequências que ela traz para o indivíduo, e como identificar a sabedoria de Deus e quais os benefícios que ela traz para o indivíduo, e como adquirir a sabedoria de Deus, que vem de Deus. Esse é o meu objetivo nessa manhã. Então o texto, nós vamos ler o verso 1, ele diz o seguinte, 1 Coríntios 1, 21, ele fala assim: visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por meio da sua própria sabedoria, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Amém. Esse texto aí, nós vamos ler esse texto e vamos aqui dentro do contexto aqui dos textos anteriores e posteriores buscar compreender isso. Então observe, pessoal, eu quero ministrar nessa manhã, mas ao mesmo tempo dando uma pequena aula para os pregadores, tá, pregador? Você presta atenção. Então observe o seguinte, o verso 21, nós podemos dividi-lo aqui em 3 pontos importantes. Primeiro, o texto fala que na sabedoria de Deus, diz que visto que na sabedoria de Deus, o mundo deixou de conhecer a Deus por causa da sua própria sabedoria. Ou seja, Deus tem a sabedoria dele e o mundo tem a sabedoria dele. São duas sabedorias distintas. Então a primeira divisão que a gente pode fazer no texto aqui, se você vai explicar para alguém, ou se você vai pregar para alguém, ou se você vai evangelizar alguém, não importa se você está aqui pregando ou na rua, ou evangelizando alguém com a Bíblia na mão. Você pode dividir esse texto dessa forma, o verso 21. Você pode chegar para a pessoa e dizer que eu estou pregando, tá, pessoal? Porque a pregação hoje é didática mesmo, é tipo uma aula. Então assim, você pode chegar para a pessoa e dizer: pessoal, olha, a Bíblia diz em 1 Coríntios 1, 21 que existem duas sabedorias pelo menos. Primeiro ele diz que a sabedoria de Deus, e depois ele fala na sabedoria humana. E terceiro ponto, que vai ser na conclusão, ele fala que Deus se agradou de salvar aqueles, não da sabedoria humana, mas os que creram na loucura da pregação. Então observe bem, queridos, qual é a sabedoria? Primeiro, vamos falar sobre a sabedoria terrena, humana. O texto vai identificar para nós aqui o que de fato é a sabedoria humana. Mas antes mesmo de mostrar nos textos, eu quero falar o seguinte, que a sabedoria humana é a mais procurada. Eu estou explicando o primeiro ponto. Vamos abordar o primeiro ponto, a sabedoria humana. E o que é a sabedoria humana? A sabedoria humana ela é a mais buscada pelos seres humanos.
Seres humanos muitas vezes não se preocupam em buscar a sabedoria de Deus, para eles não importa, eles não sabem nem o que é, eles acham, não, eu creio em Deus, eu tenho fé em Deus e acabou essa história. E eles buscam mais a sabedoria humana, por quê? Porque a gente olha para as pessoas ricas, milionárias, as pessoas abastadas que vivem, entre aspas, bem de vida. Eu digo entre aspas porque bem de vida é outra coisa. Mas vivem na abastança, nas riquezas, e essa não, eu quero aquela sabedoria. Aquele cara deve ser muito inteligente. Aquele cara deve ser muito sábio, que ele adquiriu muitas riquezas. E aí a gente vai se esgotando cada dia mais, ficando exaustos, buscando essa sabedoria humana. Buscamos nos recursos que o mundo, que as academias oferecem, que as faculdades oferecem, que os livros oferecem. Só que, claro, ele está falando propriamente aqui dessa sabedoria. Ele está falando de outra sabedoria que está intrínseca no próprio homem. Porque a sabedoria acadêmica, eu vou lá, faço um curso e aprendo. Eu vou na faculdade, faço um curso e aprendo. Mas ele está falando de uma sabedoria que está intrínseca no próprio homem. Essa sabedoria de buscar na academia, nas faculdades, no colégio e tudo mais, obviamente que é importante você ter. Porque você precisa de uma profissão, você precisa fazer um curso, você precisa trabalhar. Mas a sabedoria em pauta aqui é uma sabedoria que está intrínseca no homem, ou seja, que vem junto, está junto com o homem. Ele não fez curso para aprender, ele não fez faculdade para aprender, que foi sendo formado com a convivência dele no mundo por causa do pecado. E essa sabedoria, eu não quero sair do texto, mas a gente pode argumentar, senhores pregadores, acrescentando Bíblia. O que é que o Spurgeon dizia? Acrescentem Bíblia ao seu sermão, ou seja, você vai argumentar, o pregador tem que ter argumento. O argumento do pregador é lendo, é estudando, é pesquisando, jornal, revista, notícias, mas principalmente argumentos bíblicos. E a sabedoria que vem do mundo, o apóstolo Tiago diz o quê? Qual é a sabedoria que vem do mundo? Tiago, no capítulo 3 do... Só um instante. Vou só citar, não vou pegar não. Tiago, capítulo 3... do 13 ao 18, mais precisamente no 14, no 15, no 16. Sabedoria humana abriga inveja no coração e egoísmo. E inveja, amarga, egoísmo, não se glorie disso. Onde tem inveja, ambição, egoísta, há confusão em toda espécie. Então a sabedoria humana, ela é uma sabedoria que divide, uma sabedoria egoísta e é uma sabedoria de contendas. Não as contendas que nós também enfrentamos, que nós também contendemos muitas vezes entre nós mesmos. Não é isso. Porque nós, quando contendemos, né, a gente sabe perdoar, a gente sabe, enfim, a gente sabe lidar com a coisa e dar a volta por cima. Mas a sabedoria do mundo, ele diz, ela é diabólica. Olha, então a sabedoria do mundo, ela não é uma coisa apenas humana, pessoal. Ela também é diabólica. Aí agora voltando lá para, continuando aqui, 1 Coríntios, ele vai dizer no verso 20, onde está o erudito, ou seja, a sabedoria humana, verso 20, presta atenção, a sabedoria humana é também um certo tipo de sabedoria, diz, onde está o sábio? Sabedoria humana também é um certo tipo de erudição, que é um conhecimento profundo das coisas. E a sabedoria humana diz, onde está o questionador desse século? Ou seja, a sabedoria humana também é uma sabedoria que gosta de questionar, e principalmente as coisas de Deus, as coisas espirituais, as coisas de fato bíblicas. Então observe, até aqui nós estamos vendo a sabedoria humana, ela já vem intrínseca dentro do ser humano, todo mundo tem essa sabedoria. É uma sabedoria diabólica, não é só humana, mas ela está junto com algo espiritual. O homem herdou ela na sua queda. O homem passou a ser egoísta, passou a ser faccioso e passou a ser, ter um certo tipo de aparência, como eu citei ontem, o Carlinhos Maia dizendo, os crentes vão fazer não sei o quê, você não pode dizer que não gosta do carnaval, umas coisas lá. Como a gente vê ateus tentando defender o ateísmo, com inteligência, com sabedoria. Como a gente vê falsos profetas, quando eu estudei sobre
sobre seitas e heresias, e passei esse curso lá, o pessoal do clube do meu canal, a gente viu que os sectários que são seguidores das seitas, irmãos, eles são habilidosíssimos em transmitir a heresias que eles acreditam, pessoas habilidosas. Você vê que a sabedoria humana, ela também é diabólica, e ela também traz um tipo de sabedoria. O cara consegue convencer pessoas que Jesus já voltou, que o arrebatamento já aconteceu, que os mortos ressuscitaram. Outros conseguem convencer que Jesus não é Deus. Outros conseguem convencer que Jesus existiu, mas ele não é Deus, tem que esperar ele, era só um profeta, um homem bom. Então há um tipo de sabedoria. Outros conseguem convencer que quando morrer vai todo mundo para o céu, porque Cristo morreu para tirar os pecados do mundo. Outros conseguem convencer as pessoas de que não tem mais pecado, porque o Cordeiro de Deus tira o pecado do mundo. Aí está todo mundo salvo. E conseguem convencer as pessoas com esses argumentos e tantos outros. Sabedoria. Consegue convencer a pessoa a seguir o próprio diabo, o próprio Satanás, de forma camuflada, desse jeito, seguindo heresia, ou abertamente, abrindo uma igreja para o diabo, e aqui nós estamos cultuando o Satanás, ele é o nosso Deus, e nós vamos adorar ele. Quem quiser vir, pode vir, que aqui está acontecendo milagre, e consegue convencer as pessoas. Então observe, pessoal, que a sabedoria do mundo diabólica, ela também traz o conhecimento, ela também traz erudição. Está aí, ó, ponto 2 do verso 20. Erudição, irmão, erudição. Sabe o que é um erudito? É uma pessoa de profundo conhecimento das coisas, ou de uma determinada área. Não, ou seja, nem toda pessoa erudita, de grande conhecimento das coisas, quer dizer que aquela sabedoria vem de Deus. Você escuta as teorias que tem aí sobre como o mundo foi originado. E eu vi um ateu outro dia tentando distorcer o que a Bíblia diz, dizendo das coisas ilógicas da Bíblia. Eu falei, ilógico é você dizer que o mundo veio existir de uma explosão, que o homem era uma molécula, evoluiu até chegar a um macaco, do macaco evoluiu até chegar ao que nós somos hoje. Isso sim é ilógico. Isso sim não tem pé nem cabeça. Nem a própria ciência consegue explicar isso. São apenas o quê? Teorias, argumentos infundados, num achismo. E o interessante é a ciência sustentar uma teoria dessa, porque a ciência ela é principalmente fundamentada em quê? Em comprovações. A ciência ela pega elementos para comprovar as coisas, e a ciência sustenta teorias que não têm comprovações. Então, a sabedoria do mundo ela é diabólica também, e ela também tem certa sabedoria, tem erudição, e ela é questionadora. O ponto 3 do verso 20. Ela é questionadora. Questionar, você vai falar, Jesus vai vir nas nuvens? Não, Jesus vai vir nas nuvens, vamos zombar. Questionar das coisas de Deus. O apóstolo Pedro disse que nos últimos tempos, muitos iam vir zombando da vinda de Jesus. Ei, cadê a vinda de Jesus? Eles disseram que ele ia voltar, porque desde que nossos pais morreram, o mundo está do jeito que está. Então a sabedoria é isso. Ela é diabólica. Ela traz certa sabedoria, traz erudição e traz questionamentos. Você não consegue crer nas coisas de Deus. Pula lá para o verso 22. Aí, os judeus pedem um sinal miraculoso, os gregos buscam sabedoria. Ou seja, a sabedoria deste mundo também, ela pede sinais miraculosos. Está incluído na sabedoria do mundo. Porque Paulo vai dizer no verso 23, nós porém pregamos a Cristo crucificado, é escândalo para o judeu, que busca milagre, e loucura para o gentio, que busca sabedoria. Então a sabedoria do mundo diabólica, ela também, os judeus pedem sinais, e os gregos buscam sabedoria, buscam filosofia. Então, olha isso aqui, meu irmão, você está vendo aí o que é a sabedoria do mundo diabólica? Primeira coisa, a sabedoria do mundo, ela é também diabólica. Depois ela traz sabedoria, erudição e questionamento a respeito das coisas de Deus, não consegue crer. Depois ela pede sinais miraculosos e busca filosofia. É a sabedoria do mundo. Pessoas que buscam sabedoria, correm de um lado para o outro, buscando sabedoria, buscando conhecimento. O muito estudar é enfado à carne, disse Salomão. E olha que Salomão escreveu muitos livros, leu muitos livros e escreveu muitos livros. E ele concluiu no final da sua vida dizendo que o muito estudar enfada a carne. É proibido estudar? Claro que não, mas o muito estudar enfada a carne. Enfada a carne.
a soma de tudo, ele termina lá já velhinho, velhinho dizendo, muito estudar é enfadar a carne, o resumo da vida é o que? Teme a Deus, esse é o dever de todo homem. Ele resumiu nisso. Então, pessoal, preste atenção nesse ponto. A sabedoria também do mundo, diabólica também, pede sinais miraculosos. Que foi que os judeus desafiaram Jesus para provar que ele era o Messias? Se tu é o Messias, faz um milagre aí para nós ver. E Jesus disse o quê? Nenhum milagre eu vou fazer. O milagre que eu vou fazer é igual ao do Jonas. O Jonas morreu, o Jonas ficou três dias no ventre do peixe. Vou morrer, vou ficar 3 dias no céu da terra. Esse é o sinal que eu vou dar. Eles queriam milagre. Queria milagre. O próprio Jesus deixou claro em Mateus 24, em Mateus 7, em Apocalipse 13, que o mundo vai ser enganado pelos falsos profetas e pelos anticristos por causa dos milagres que eles vão operar. E por quê? Porque a sabedoria humana, a sabedoria deste mundo diabólica, eles estão sempre querendo ver milagres, sinais miraculosos. Eles baseiam a fé deles nisso, a crença deles nisso. Em João capítulo 6, até o verso 66, é um capítulo longo, mas ele vai mostrar uma história muito bonita. Jesus fazendo um milagre ali, na margem do lago, multiplicando pão em peixe. E Jesus pega o barco de madrugada, vai para o outro lado. No dia seguinte, o pessoal, cadê Jesus? Ele está aqui não, só tem um barco, como é que ele foi? Não sei, vamos pegar o barco, vamos para onde ele está. Quando chega lá, Jesus disse, eu sei porque vocês estão aqui. Vocês estão aqui por causa do milagre que eu fiz ontem. O pão que eu multipliquei ontem. Aí quando Jesus traz a doutrina, o povo vai o quê? O povo vai embora. Aí Jesus olha para os 12 e pergunta, e vocês querem ir também? Aí Pedro diz, Senhor, nós não estamos aqui atrás de milagre. Milagre é bom, é maravilhoso, é glorioso. Milagre é bom demais, Senhor, viu o Senhor fazer milagre. Mas nós não estamos aqui por causa deles. Estamos aqui por causa da palavra da vida eterna, a sabedoria. Então a sabedoria diabólica, olha o meu esforço, Auricélio, Marcelo. O meu esforço aqui para não já ia falar que a palavra de Pedro foi a sabedoria de Deus, né? Eu falei, não, prefiro não falar. Estou me esforçando para focar em quê? Só na sabedoria do diabo nesse momento. Para não misturar e não deixar a mente das pessoas confusa. Claro que o pregador pode usar a habilidade e também falar, né? Ali naquele momento, fazer aquele momento e dizer, olha, que foi a sabedoria de Deus que operou aqui nesse momento. Cada um vai apresentar a mensagem do jeito que achar melhor. Mas observe, pessoal. Vocês estão entendendo aí que nós estamos mostrando para vocês agora? Os 2 tipos de sabedoria, a de Deus e a do homem. E a primeira sabedoria que nós estamos mostrando é a sabedoria do homem. E nós vimos lá em Tiago, argumento bíblico, Tiago 3, do verso 13 em diante, que a sabedoria do mundo também é diabólica. E que a sabedoria do mundo também tem sabedoria. A sabedoria do mundo também é diabólica, mas também tem conhecimento, tem erudição. Sabedoria do mundo, ela é diabólica, e ela questiona as coisas de Deus, não consegue crer. E a sabedoria do mundo também procura sinais. É por isso que as falsas religiões, quando eu digo falsa religião, pessoal, quer dizer, elas não são falsas, na verdade elas são religiões de fato, né? Elas são falsas no sentido bíblico, no sentido de não estar alicerçada na palavra de Deus. Então as religiões que não são bíblicas, elas são alicerçadas basicamente em quê? Boa parte delas em milagres, sinais miraculosos. Por quê? Porque a sabedoria do mundo, que também é diabólica, eles também buscam sinais miraculosos. Uma pessoa que só tem a sabedoria do mundo, ela é tão coitada, que ela só fica numa congregação se ela vê milagres. Pode ter a melhor mensagem bíblica, mas se não tiver milagre, ela não fica. E por quê? Porque um dos principais pontos da sabedoria humana, que é a sabedoria diabólica, é ver sinais. É ver milagres. Por isso que Apocalipse 13, repito, diz que o diabo, o falso profeta, engana os que habitam na terra operando milagres. Apocalipse 13, do verso 11 em diante. Ele diz no verso 23, nós porém pregamos Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Observe que dentro do texto, eu estou pegando só os argumentos que estão defendendo aqui a minha tese, vamos dizer assim. Os argumentos, nós porém pregamos a Cristo crucificado, o qual é escândalo para judeu e loucura para gentil. Vou tirar 2 pontos aqui. A sabedoria humana, ela se escandaliza com a mensagem da cruz. A sabedoria humana é diabólica e ela se escandaliza com a mensagem da cruz.
De fato, é escândalo para os judeus e loucura para gentio. A mensagem do evangelho é escândalo e loucura para aqueles que têm apenas a sabedoria humana, que é diabólica. Como é que você está pregando aqui? Um Cristo crucificado, que ressuscitou, subiu ao céu, fez isso para salvar você, e você está rejeitando essa palavra. Você está dizendo, não, eu não quero. Que isso? Você não consegue acreditar, você não consegue crer. Isso para muitos é loucura, isso para muitos é escândalo. Para o judeu, que é de fato o sentido que Paulo está falando aqui, era escândalo para o judeu, por quê? Para um judeu, como assim? O Messias morto na cruz? Não pode? Isso é escândalo. Quem morreu na cruz é amaldiçoado. Para os gregos que buscam filosofia, argumentos filosóficos, se você vê o argumento, eu não me lembro qual livro que eu li, acho que foi no livro da história da teologia, o argumento sobre o demiurgo que é aquele Deus o Deus do Antigo Testamento que criou o mundo, né? Numa filosofia gnóstica, não bíblica, mas gnóstica. Meu irmão, você pode ler 1 milhão de vezes, você não vai entender nada. Tão insensato que é, embolado que é, embaralhado que é, ele não vai entender nada. Então, porque a sabedoria para eles, um Deus invisível, eterno, que não tem começo de dias, nem fim de dias, é loucura isso, é escândalo isso. Um Deus que é um, mas é três ao mesmo tempo, como assim? Isso é loucura, isso é escândalo, não pode. Então a sabedoria humana, ela é também diabólica, e ela se escandaliza com o evangelho genuíno sendo exposto. Então entenda, pessoal, sabedoria humana é isso, ela é diabólica, ela é demoníaca, ela é facciosa, ela é invejosa, ela é contenciosa, ela tem, mas traz certo tipo de sabedoria, ou muita sabedoria, traz erudição, ela questiona as coisas de Deus, ela procura sinais e filosofia, mas ela se escandaliza quando você expõe o evangelho e acha escândalo e loucura. Essa é a sabedoria do mundo. E essa sabedoria que a maior parte da população brasileira e mundial tem. E são pessoas sábias. Se você sentar para conversar com essas pessoas, fica de boca aberta. Mas a sabedoria terrena, diabólica, demoníaca. E a sabedoria que vem de Deus? Que ele disse, visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu pela sua própria sabedoria. Ou seja, o último ponto aqui, desculpa. O último ponto da sabedoria humana, diabólica. Verso 21, visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua própria sabedoria. Ou seja, o último ponto. A sabedoria humana, diabólica, ela impede o mundo, o ser humano de conhecer a Deus. Por quê? Porque é ilógico as coisas de Deus. Um novo céu e uma nova terra, uma cidade vindo do céu, capital do reino chamada Nova Jerusalém, portões de pérola, ruas de ouro, corpo que não envelhece, não adoece, não sente dores, corpo que atravessa uma parede dessa, que voa, corpo glorificado. Eles não conseguem, mas se abrindo, o maior o menor, o que serve é o primeiro e não o último, o que se humilha é o que é exaltado, o que para a correnteza das águas do rio. Eles não conseguem acreditar, eles rejeitam isso. Você vai pregar, irmão, a salvação é pelo quê? Não, estou me esforçando para ser salvo, estou me esforçando, não estou mais usando calça comprida, não estou mais usando calção, é só calça comprida, não uso mais, não corto mais o cabelo, não pinto mais as unhas, não pinto mais o cabelo. Eles querem sabedoria humana. E exemplo para nós aqui, eles rejeitam a sabedoria que vem de Deus. Eles rejeitam a Deus por causa da sua própria sabedoria. Eles impõem os seus próprios padrões à sua própria sabedoria. É o normal, onde querem mudar tudo. Mulher casar com mulher, homem casar com homem, legalizar aborto por qualquer motivo. Porque aborto já é legal em caso de estupro, recorre à justiça e vai fazer o aborto. Não estou dizendo que eu sou a favor, mas já tem essa lei. É permitido a mulher fazer o aborto se for estuprada, ou estiver correndo risco de vida ela ou a criança no ventre. Se tiver má formação, se queria liberar aborto, simplesmente porque a mulher fez sexo e não quero ter esse filho, eu quero abortar, e depois ela tem outro, engravida de novo, e não, também não quero esse aqui não, vou abortar de novo. Sabedoria humana, diabólica, demoníaca. Então, tudo isso, e eles rejeitam a Deus pela sua própria sabedoria, eles não aceitam a Deus pela sua própria sabedoria. E a sabedoria celestial, sabedoria que vem de Deus,
Aí eu vou citar Tiago de novo, não saindo do texto, é só usando argumentando textos bíblicos. Sabedoria que vem de Deus. Primeiro, o salmista disse assim, que ela sabedoria que vem de Deus é o Tiago. Quem é sábio, capítulo 3, verso 13, quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticada com humildade, que provém da sabedoria. Ou seja, a sabedoria que vem de Deus. Verso 17, a sabedoria que vem do alto, ela é o quê? Ela é pura, ela é pacífica, ela é amável, ela é compreensiva, ela é cheia de misericórdia e de bons frutos, ela é imparcial, ela não puxa desse em detrimento daquele, e ela é sincera. Olha que Tiago começa a argumentar sobre a sabedoria que vem de Deus. A do diabo e a do mundo a gente já entendeu. Que em suma é uma sabedoria, sim, tem sabedoria, tem erudição, tem conhecimento, mas que rejeita a Deus, que se afasta de Deus, que embora seja dentro de uma religião, mas se afasta de Deus. E já a sabedoria de Deus não, ela é a sabedoria que vem do alto, ela é pura, ela não é maliciosa, ela é pacífica, trazendo paz, não guerra, ela é amável, ou seja, ela ama de fato, ela é compreensível, ela compreende, ela sabe compreender as coisas, ela é cheia de misericórdia, de compaixão e de bons frutos, e é imparcial, ela não julga ninguém porque, eu vou dar mais valor, eu vou julgar uma causa aqui entre o Auricélio e o Marcelo, só que eu estou vendo que o Marcelo é quem está certo, não, mas eu vou dar a causa para o Auricélio, porque o Auricélio é mais meu amigo. Não, ele está dizendo aqui que ela é imparcial. Então essa é a sabedoria que vem do alto. Às vezes o cara não sabe ler, não sabe escrever, não tem faculdade, não tem diploma, mas ele tem isso aqui, amável. Ele tem sabedoria que vem do alto, pacífico, compreensão, misericórdia. Está vendo, irmão? O cara precisa saber ler para ter isso? Me diz aí, Auricélio. Não. Sabedoria do alto, pacificidade, amabilidade, compreensivo com as coisas, cheio de misericórdia e de bom fruto. A sabedoria que vem do alto. Argumentando agora 1 Coríntios capítulo 1, verso 18. A mensagem da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que estamos sendo salvos, ela é o quê? Poder de Deus. Sabedoria que vem de Deus, a mensagem do Evangelho genuína, verdadeira. Enquanto a sabedoria do mundo diabólica, ela é loucura, para nós ela é o poder de Deus. Ele vai dizer, mas a mensagem da cruz continua dizendo, verso 24, para os que foram chamados, tanto judeus como grego, ela é o poder de Deus, sabedoria de Deus. Ou seja, o Cristo crucificado, que eu acabei de mostrar na sabedoria do mundo diabólica, é loucura, para nós, pode não saber ler nem escrever, ser analfabeto, para nós, o Cristo crucificado, ele é a sabedoria de Deus. Eu imagino Deus lá no céu dizendo assim, o mundo é muito sábio, como é que eu vou confundir a sabedoria do mundo? O que eles estão esperando? Um Messias montado num cavalo branco, com os olhos pegando fogo, uma coroa de ouro na cabeça. Pois eu vou mandar o meu filho, vai nascer numa cidade pequena, sem nome, pobre, trabalhador, que vai expressar amor pelas pessoas, vai morrer na cruz e vai ressuscitar. E vai morrer naquela cruz como um condenado e vão zombar dele. Essa aqui vai ser minha sabedoria para confundir a sabedoria do mundo. Então a sabedoria de Deus é isso. A loucura, 25. A loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a sabedoria humana. Ou seja, logo nós, os que têm a sabedoria de Deus, são aqueles que creem na loucura da pregação. Esse primeiro ponto você tem que entender. Pastor, eu já entendi que a sabedoria do mundo ela é diabólica, demoníaca, ela tem sabedoria, tem conhecimento, ela só busca milagre, ela só busca filosofia, ela só quer ver, e assim mesmo eles rejeitam a Deus. E a sabedoria do mundo, eu estou entendendo que a sabedoria que vem de Deus, ela me faz crer na mensagem da cruz,
que um homem morto, condenado há 2000 anos atrás, pregado numa cruz, como um desgraçado, como um miserável, na verdade, como um derrotado, como um fracassado, na verdade, era o poder de Deus se manifestando naquela cruz, Ele morrendo para ressuscitar por si mesmo, para depois me dar o acesso ao céu, às mansões eternas. Então a sabedoria de Deus me faz crer nisso. Eu posso não saber ler nem escrever, mas mesmo assim, como ele diz, a sabedoria de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana. Ou seja, você que tem a sabedoria de Deus e crê no Evangelho genuíno e verdadeiro, você é mais sábio do que qualquer erudito nessa terra. Cito o exemplo dos grandes personagens da história. Os homens que inventaram coisas, que criaram, o homem que criou a luz, os que criou o computador, que criou o telefone, coisas extraordinárias. A pessoa que criou a própria escrita, meu irmão, o próprio alfabeto, uma inteligência extraordinária. Mas a Bíblia está dizendo o quê? Um cara rico, andando nos melhores carros, morando na melhor mansão, tendo bilhões e trilhões guardados no banco. Mas você, pequenino, embora não saiba ler, mas creu na loucura da pregação, você é mais sábio do que eles. Você é mais sábio do que eles. Você é mais sábio do que eles, e a sabedoria de Deus, a loucura de Deus é mais sábia do que o homem, e a fraqueza de Deus é mais forte do que o homem. Se embora tu seja fraco, pequeno, pobre, rejeitado pela sociedade, ninguém dá nada por você, você parece ser o manezinho da sociedade, a Bíblia diz que você é mais forte do que qualquer outra pessoa nessa sociedade. Por quê? Porque você tem a sabedoria de Deus que vem do alto. Então, eu quero só que vocês entendam isso. Depois eu vou montar essa pregação com os outros, nós vamos fazer ela na prática ali, montar ela bem bonitinha, aí depois nós tudinho vamos pregar ela depois. Cada um do seu jeito, expondo da sua forma. Mas observe, você está vendo a diferença da sabedoria do mundo para a sabedoria de Deus? A sabedoria do mundo, meu irmão, ela só brilha para os olhos de quem tem sede pelo mundo, só brilha nos olhos de quem ama o mundo, que um coração está no mundo. Mas a sabedoria que vem de Deus, também, em contrapartida, ela também só vai brilhar nos olhos de quem anseia pelas coisas de Deus, de quem almeja pelas coisas de Deus. Você é mais sábio do que o mundo, você é mais forte do que o mundo, porque a sabedoria de Deus está em você. Aí ele vai e faz uma pergunta. Aliás, e essa sabedoria? Tem que pular muita coisa aqui, pessoal, porque eu me estendi muito na primeira parte. Não fiz a divisão correta, acabei me estendendo muito. Então, como é que se alcança a sabedoria humana? A diabólica está intrínseca no homem. Ela já acompanha o homem desde a queda. Todo ser humano tem essa sabedoria humana, não precisa em faculdade, nada disso. Já está no ser humano, ele já cresce com ela. Questionando as coisas de Deus, não aceita as coisas de Deus, ignora as coisas de Deus, não tem temor a Deus. É tudo isso, e muito mais coisas ruins. Mas tem sabedoria, tem conhecimento, tem erudição, mas é isso. Ele já tem isso já, por conta do pecado que habita. E a sabedoria que vem de Deus? Ao verso 30. É, porém, por iniciativa dele, de Deus, que vocês estão em Cristo. Eita glória. NVI aqui a minha. É, porém, por iniciativa de Deus que vocês estão em Cristo, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isso é, justiça, santidade e redenção. Ou seja, por que é que nós temos essa sabedoria? Ou como nós podemos ter essa sabedoria? Estando em Cristo, crendo em Cristo, recebendo a Cristo. E como é que eu faço para estar em Cristo? Para me entregar a Cristo, para receber a Cristo? Não somos nós que fazemos. O texto diz que é por iniciativa de Deus que vocês estão em Cristo, por isso vocês têm essa sabedoria. Tem que partir de Deus querer resgatar você, tem que partir de Deus querer se revelar a você, tem que partir de Deus querer colocar você em Cristo, dar a você a fé. Aí quando Deus se revela para você, revela o Evangelho para você, e você se converte, aí você passa a estar em Cristo, e isso veio dele, não foi você. Aí então, você passa a ter essa sabedoria que vem do alto, sabedoria de Deus. Aí você precisa parar de se sentir pequenininho, insignificante, eu não sou nada, eu não sou ninguém, meu Deus, aquado embaixo da cama, aquado lá no canto da casa, no pé do pote.
não sou ninguém, eu não sou nada, meu Deus, tal, tal. Não, você é mais forte, você que está em Cristo. Você é mais sábio, você que está em Cristo. E o interessante é que Paulo explica como é que isso aconteceu. Mas como que isso aconteceu? Porque Deus quis fazer isso com vocês. Partiu dele. Por quê? Ele até faz uma pergunta aqui para o pessoal. Irmão, pense no que vocês foram chamados. Verso 26, ó. Irmão, pensem no que vocês eram quando vocês foram chamados. Poucos de vocês eram sábios segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos. Poucos eram nobres de nascimento. Deus escolheu as coisas. Deus escolheu o que para o mundo é louco para envergonhar o sábio. Deus escolheu o que para o mundo é fraco para envergonhar os fortes. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante e desprezado, e o que é nada, para reduzir a nada o que é. A fim de quê? A fim de que ninguém se glorie diante dele. A fim de que a glória seja dele. Então Deus fez tudo isso. Os sábios estão lá no mundo, os mais sábios, mais inteligentes, os mais poderosos pelos padrões do mundo. Os mais fracos, os mais significantes, os menos sábios, Deus foi lá e trouxe para a igreja. Fez eles crerem na loucura da pregação. A maioria, Paulo diz que a maioria. Então, para fechar, para concluir, pessoal. A sabedoria, existem dois tipos de sabedoria do mundo. A sabedoria de Deus, que é a que nós temos, não por estudos e livros, ou seminários, ou faculdade, mas porque Ele quis se revelar a você, a nós. Ele te deu essa sabedoria. Não importa se você não sabe ler nada, Ele te deu essa sabedoria. E a sabedoria do mundo? É a sabedoria que está dentro do ser humano já. Ele já cresce com ela e vai aprendendo cada vez mais com padrões do mundo por causa do pecado. O Deus desse século que tange esse mundo. A sabedoria do mundo também ela é diabólica. Por isso só tem dois tipos de sabedoria. Sabedoria de Deus e a do mundo. Porque a do mundo também é diabólica. Por dizer que tem três tipos de sabedoria, né? A de Deus, a do mundo é diabólica. Mas não, a do mundo é diabólica também, é a mesma coisa. Os dois tipos de sabedoria. Aí eu pergunto a você, qual delas você tem? Pastor, eu não sou nada, eu não sou ninguém. Mas eu creio em Jesus Cristo. Eu creio que Ele vai voltar, eu creio nas mansões eternas. Você tem a sabedoria de Deus. Você é mais sábio do que qualquer erudito nessa terra. Você é mais forte do que qualquer erudito nessa terra. Mas se você não tem essa sabedoria, você não crê em Jesus Cristo, não crê nas mansões eternas, não crê nas coisas celestiais, novo céu, nova terra, na ressurreição dos mortos, na salvação pela graça, eu lamento lhe dizer. Seja você um religioso ou não, você não tem a sabedoria de Deus. Você só procura milagre, filosofia, essas coisas, não tem a sabedoria de Deus. Que a sabedoria de Deus, como disse Pedro, os outros disseram, foram embora porque não estavam mais vendo milagres. Só. Jesus disse, vocês vão para onde? E vocês querem ir também? E Pedro disse, para onde iremos nós, se tu tens as palavras da vida eterna? Porque os que têm a sabedoria de Deus, isso é o suficiente para eles. Ver milagre é bom, ver sinais é bom, ver maravilhas é bom. Mas ainda que não vejamos sinais, prodígio e maravilha, as palavras da vida eterna são suficientes para nós. E é nela que nós temos que estar. Porque é nela que nós estamos salvos. Então, e estamos nela porque partiu de Deus querer nos colocar. E com isso nós encerramos essa mensagem, que nenhum de nós tem do que se gloriar, de se achar melhor do que ninguém, de se achar melhor do que o outro, porque não tem. Por quê? Porque quem quiser se gloriar, glorie-se no Senhor, como diz o verso 31. Quer se gloriar? Não, mas estou dando para me gloriar alguma coisa, para se glorie nele. Como assim? Diga, Ele me salvou. Eu estou salvo porque Ele me salvou. Eu estou firme na caminhada porque Ele me faz permanecer firme. Eu caí, mas Ele me levantou. Eu estou salvo porque Ele me salvou. Estou perdoado sem pecado porque Ele me perdoou. Você glorifica, se gloria nele. E não estou salvo porque eu criei. Eu estou salvo porque estou em pé porque eu perseverei. Eu estou caí, mas eu me levantei. Eu conheço porque eu busquei conhecer. Não. Essa é a sabedoria diabólica humana. Você não tem nada, você não é nada. E ao mesmo tempo você é os mais sábios dessa terra e os mais fortes dessa terra, porque Deus te deu isso. Aí ele vai
zomba, fechando com chave de ouro. Verso 19 e 20. Pois está escrito: destruirei a sabedoria do sábio e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Aí ele vai e pergunta: cadê o sábio? Onde está o sábio? Ei, fez igual a Elias, né? O Elias: ei, cadê como era o nome do Deus lá? O Baal, né? O pessoal lá se cortando, se rasgando. Cadê o Baal? Não vai vir não? E o pessoal cantando, dançando, jogando água lá, botando fogo. E o Elias: não, rapaz, clama mais alto aí, pode ter que tenha saído, foi tomar um banho, foi comer alguma coisa. É a mesma coisa que esse trecho fecha, zombando da sabedoria humana. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador dessa era? Cadê? Eu aniquilarei o sábio na sua própria sabedoria. O mundo deixou de conhecer a Deus porque impôs seus próprios padrões de sabedoria. Nós abrimos mão dos padrões de sabedoria do mundo para abraçar o padrão de sabedoria de Deus, para conhecer o que está além do que os olhos podem ver, o que além do que os ouvidos podem ouvir humanamente, mas está lá no lugar onde Ele revela para nós que existe de fato. E nós temos isso porque Ele deu para nós. Vamos louvar o Senhor em nome de Jesus.